Graça e paz de Cristo, irmãos. Vamos orar, vamos começar o nosso culto, o culto de ensino. É muito bom poder estarmos debruçando sobre a palavra e aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, que nos ensina, que nos leva mais próximos de Cristo. O evangelista Rodrigo já está aqui, vai começar uma nova série de mensagens nesta noite. A Thalita também está aqui, vai estar louvando ao Senhor. Então nós vamos começar o nosso culto. Vamos orar, você aí onde você está, esteja aí preparado, não é? Eu acredito que você já se programou, acredito que você já se preparou, não é? Então, esse lugar onde você está agora é a igreja, é o seu local de adoração, não é? Então nós vamos começar o nosso culto, lembrando sempre que os nossos irmãos carecem das nossas orações. Vamos interceder uns pelos outros. Nosso irmão Roberto, não é, confirmada a Covid, não está muito bem, está em casa, não é, mas se encontra com dificuldades, mas que nós vamos orar e isso vai... essa luta ele vai vencer, ele vai perseverar e vai contar a vitória em breve, nós temos a certeza disso. Nossa irmã Geni também, né? Eu não tive notícias dela hoje, mas também se encontra hospitalizada, né? Então nós vamos orar, nós vamos lembrar dos nossos irmãos uma vez mais, interceder, clamar para que o Senhor possa visitá-los com saúde, não somente a eles, né? Mas a todos quantos carecem. Nós vivemos no nosso município um colapso, né, na saúde e 100% dos leitos ocupados, e nós vamos interceder, pedir que o Senhor venha estender a sua mão e manifestar a sua graça. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, ó Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom, Senhor, poder usufruir desta hora, para juntos aqui, Senhor amado, entoarmos louvores ao teu nome, no mesmo espírito, na mesma adoração, numa comunhão tremenda, gostosa, maravilhosa, apesar de estarmos separados fisicamente, Senhor, mas podemos sentir esta comunhão, felizes pelos nossos irmãos que estão do outro lado da tela, Senhor amado, em sintonia conosco, para adorar ao Senhor nesta noite. Pai, nós oramos uma vez mais e apresentamos ao Senhor, ó Pai querido Roberto, ó Deus querido, a irmã Geni, tantos outros que precisam de uma cura, Senhor. Nós estamos vivendo momentos difíceis, Senhor amado, no mundo, mas que o Senhor possa manifestar a sua graça, que estes irmãos, ó Pai querido, possam receber a cura, ó Deus querido, que o milagre seja realizado, ó Deus, que o Senhor possa proteger também o seu povo, a sua igreja, Pai querido, que isso possa cessar logo e que juntos possamos estar reunidos na tua presença, no templo, adorando o teu nome, Senhor. Nós temos esta esperança, confiamos no Senhor, ó Pai. Abençoa, Senhor, o evangelista Rodrigo, que vai ministrar a tua palavra daqui a pouquinho, Senhor, a Thalita, que vai ministrar louvor já na sequência, que o Senhor possa falar conosco através das canções que serão entoadas e através da tua palavra que será ministrada, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. A Thalita vai louvar ao Senhor, você aí na sua casa, adore junto com ela. Amém. Neste momento, né, você aí de casa, nós aqui, nós possamos nos render aos pés de Cristo, em louvor e adoração. Amém? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu.
Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, oh, 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 oh. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aleluias. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração com o amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és
és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Faz mudar o mundo, teu amor, o teu amor, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração com um amor que faz mudar o mundo. Amém. Senhor, agradeço essa oportunidade. Pai do Senhor, meus irmãos, que o Senhor possa visitá-los neste momento, cada um em vossa residência, com os vossos familiares. Você possa receber a presença do Senhor em seu lar, em honra, em reverência. O Senhor nos tem preparado esta oportunidade para juntos glorificarmos e exaltarmos o seu nome. Antes de começarmos a mensagem desta noite, sabendo que nós iremos trabalhar sobre os atributos de Deus, conhecendo os atributos de Deus. Antes de entrarmos na introdução de hoje, eu quero pedir a você que compartilhe o link desta live no seu grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, não somente da live de hoje, mas todas as lives, todas as transmissões que a nossa igreja faz aqui em Mogi das Cruzes. Como o nosso pastor sempre diz, faça o papel de um evangelista. Compartilhe com mais alguém a porção da palavra de Deus. É rápido, é simples. Após você compartilhar, volta para então receber a porção da palavra de Deus. O segundo pedido que eu faço a todos os irmãos é que está passando aí no visor do seu celular ou na sua smart o acesso para você conseguir ofertar e dizimar na obra do Senhor. Tem aí os bancos que você pode estar fazendo os depósitos, também temos o QR Code, então usa aí os meios necessários para fidelizar, ofertando e dizimando para a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos para o texto sagrado que nós iremos compartilhar com os irmãos esta noite. Nós iremos hoje estar meditando sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 23. Pega a sua Bíblia
esteja com sua família, seja na sala ou no seu quarto, e vamos compartilhar a palavra do Senhor neste momento. Verso 23 diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém? Esse é o texto que nós tomamos por base esta noite. Antes de falarmos sobre os atributos de Deus ou as qualidades de Deus, antes de falarmos sobre o ser de Deus, eu quero trazer uma introdução, e hoje estaremos trabalhando basicamente na introdução. Eu quero falar nesta introdução sobre o Deus desconhecido. Eu não quero provar nada sobre a existência de Deus, ou provar a alguém que de fato Deus existe, porque isto já é notório. Todos nós sabemos com relação à existência de Deus. Até muitos daqueles que se dizem ateus, lá no fundo de seu ser, entendem que existe um Deus criador de todas as coisas. Eu quero trabalhar com os irmãos sobre quem é esse Deus, o que ele faz. Este é o tema que nós queremos trabalhar nesta série de mensagens, porque tem muita gente que fala de Deus, mas de forma muito genérica, não tem profundidade sobre o ser de Deus. Quem é Deus? O que ele faz? Sobre a totalidade de Deus. E é nessas terças-feiras que nós temos a oportunidade de se aprofundar um pouco mais com relação ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Nós estamos diante de um texto que narra-nos do apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Se você perceber comigo, desde o capítulo 16, Paulo está iniciando a sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas. No meio do caminho, ele traz consigo o jovem Timóteo. E dali passam nas igrejas, confirmando as igrejas, se alegrando com o crescimento das igrejas, e os irmãos conferindo a carta que fora escrita pelos apóstolos. Grande alegria estava no coração do apóstolo Paulo e dos irmãos destas igrejas ao recebê-los. Se alegravam, se regozijavam no Senhor. Até que em uma noite, o apóstolo Paulo tem uma visão. E nesta visão aparecia um varão macedônico que dizia: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E no dia seguinte, o apóstolo Paulo e toda a caravana missionária vão com muita pressa se direcionar à Macedônia. Eles chegam em uma cidade por nome de Filipos e ali se instalam, e Paulo começa a fazer a análise do território, do local em que eles estariam trabalhando. E eles procuram uma sinagoga para a oração, como era de costume dos judeus. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas e toda a caravana missionária, não acham em Filipos um local apropriado para a oração. O texto diz que eles vão à porta, ou seja, eles saem para fora da vila, e ali havia algumas mulheres, e eles então passam a pregar a mensagem de Jesus Cristo, e uma destas mulheres aceita a palavra de Deus no seu coração com muito amor, com muita alegria, com muito fervor. Esta mulher se chama Lídia. Lídia compartilha com a sua família a mensagem que ela recebe. A Bíblia Sagrada nos dá informação que a família de Lídia recebe com um coração alegre, igualmente ela recebeu a mensagem de Jesus. Ela é batizada, sua família toda são batizados, e ali uma alegria muito grande. Uma alegria tão grande que eles fazem a proposta para Paulo e a caravana missionária para se instalarem em sua residência.
Paulo se sentiu constrangido a este pedido e aceita, e ali então vai se transformar em um polo missionário. Posteriormente, o apóstolo Paulo, juntamente com a sua caravana, passando no centro da cidade, uma jovem, que não aconteceu apenas uma vez, mas por algumas vezes, uma jovem conhecida na época como pitonisa, ou seja, uma profetisa, que na verdade era uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e que algumas vezes dizia, quando via Paulo e a sua caravana, ela dizia que de fato eles eram homens de Deus e que o caminho que eles estavam pregando, o caminho do reino, a mensagem do reino, de fato era verdade e que as pessoas daquela cidade deveriam segui-los. Um dia Paulo se incomodou, voltou e de frente com a moça expulsou no nome de Jesus aquele espírito do mal. Aquela moça estava possessa por espírito de adivinhação, estava cativa por um espírito maligno e segundo, estava cativa por homens que se aproveitavam da escravidão espiritual para arrancar dinheiro das pessoas. Estes senhores, ao ver que a moça não conseguia mais adivinhar, correm atrás de Paulo, de Silas e dos demais e levam até a praça e o acusa de trazer costumes que a eles não era um lícito receber. E o texto diz que os magistrados da cidade vão mandar açoitar a Paulo e Silas e depois o prender. Você conhece muito bem essa história. Eles vão para a cadeia de Filipos e ali acontece um grande milagre, aonde à meia-noite eles estão orando, eles estão cantando e o Senhor envia um grande terremoto sobre a cadeia de Filipos e eles saem dali de forma milagrosa. A família do carcereiro se rende também ao Senhor. No dia seguinte, eles saem daquela cadeia com honrarias. A Bíblia Sagrada nos dá informação que após eles saírem de Filipos, capítulo 17, eles vão passar na cidade de Tessalônica e Bereia. Quando Paulo e a sua caravana chegam na cidade de Tessalônica, eles vão estar ali cerca de 3 semanas, 3 sábados. Paulo está expondo o Evangelho, falando de Jesus Cristo na sinagoga dos judeus. E isso causou um constrangimento, isto causou um alvoroço no meio de alguns judeus que não queriam saber da palavra de Jesus Cristo, porque Cristo para eles era um escândalo. A mensagem da cruz, o Deus que se fez carne e foi à cruz para salvar os pecadores, era um escândalo. E estes judeus desobedientes se levantam contra Paulo e a sua caravana, ao ponto de comover uma pequena multidão e vão até a casa de Jason, aonde Paulo estava estabelecido, para tentar o prender. Só que na ocasião, Paulo e a sua caravana não estavam lá. Eles levam Jason e mais alguns irmãos diante da presença dos magistrados, para então perguntar com relação aos missionários. E o testemunho que Jason traz convence os magistrados que ele não deveria ficar preso. Mas diante desta ameaça, Paulo vai se direcionar para a cidade de Bereia. Quando chegam em Bereia, versículo 10 do capítulo 17, eles são recebidos de uma forma diferente, porque em Tessalônica havia ignorância, havia rejeição, mas os irmãos bereanos recebem-o com amor, com carinho, com honraria, conforme está registrado no versículo 10. E ali eles começam a pregar. E como aconteceu em Tessalônica, que muitos gregos religiosos se renderam ao Senhor, muitas mulheres, aqui também em Bereia, muitas mulheres, muitos gregos, muitas pessoas se rendem ao Senhor Jesus. E esta notícia chega em Tessalônica, ao ponto, queridos irmãos,
de os judeus que estavam em Tessalônica virem até Bereia para então expulsarem Paulo novamente, colocar o povo contra Paulo e Silas novamente. Eu acho interessante que Paulo vai precisar sair novamente de uma cidade por causa da perseguição. Paulo então vai se direcionar juntamente com alguns irmãos, deixando em Bereia Silas e Timóteo. Eles estão indo em direção da cidade de Atenas. Paulo agora chega na cidade de Atenas e manda um recado que queria receber muito depressa o Silas e o Timóteo. Eu acho interessante que quando Paulo chega em Atenas, ele vai fazer uma análise do território. Ele vai fazer uma análise do terreno em que ele chega. Atenas era o berço da filosofia do mundo antigo. Atenas era o berço dos grandes filósofos. Eles estavam aquém de Aristóteles, Sócrates, Platão, Péricles, homens que encheram bibliotecas com seus ensinos, com os seus pensamentos. Atenas era onde tinha aqueles Jogos Olímpicos muito conhecidos mundialmente. Atenas era a cidade, era o berço do conhecimento, o berço da letra. Mas Paulo percebe que em uma cidade onde havia uma massa de conhecimento, de pessoas cultas nas letras, mas que vivia mergulhados em águas turvas da idolatria, ao ponto do espírito de Paulo se comover, se entristecer de tamanha idolatria que havia na cidade de Atenas. Segundo historiadores, traz informações para nós que havia mais deuses em Atenas do que propriamente dito homens. E Paulo, vendo a situação desta cidade tão mergulhada, essa cidade tão entregue à idolatria, ele deseja muito que seus cooperadores cheguem para ele começar o mais rápido possível o trabalho de evangelização. E a Bíblia vai dar a nós a informação que Paulo vai tomar a sua estratégia e vai colocar em prática. Qual era a estratégia de Paulo? Usar a sinagoga como ponte de evangelismo, porque ali ele conseguia ministrar, ali ele conseguia expor a mensagem do evangelho. E Paulo vai usar a sinagoga desta cidade de Atenas para começar a divulgar a palavra do reino, falar sobre Jesus Cristo. Paulo não usa somente a sinagoga aqui em Atenas, mas ele também vai até a praça de Atenas, porque era costume dos gregos irem até as praças para ouvir os grandes filósofos expor as suas ideias, os seus pensamentos. Era costume, era cultura. E Paulo vai usar esse mesmo costume, essa mesma cultura, para então expor a mensagem do Evangelho. Eu acho interessante que tanto na sinagoga quanto na praça, Paulo encontra alguns filósofos que vai se contrapor à sua mensagem, que vai estar diante da sua pregação, diante da sua exposição e não vai concordar muito não. Um desses grupos se chamava de epicureus. Os epicureus tinham a filosofia de que o homem, do berço ao cemitério, deve desfrutar dos seus prazeres, os prazeres da sua carne, e que não deve ter consciência ou peso na sua mente com relação ao erro, que ele pode errar sem precedente, sem pensar no amanhã, porque não existe céu, porque não existe inferno, porque não existe condenação, não existe o juízo. Os epicureus acreditavam que o homem poderia desfrutar dos prazeres sem ter o peso na sua consciência. Logo, eles viviam uma vida regalada do jeito que eles bem entendiam. Os estoicos, um outro grupo de filósofos que também expunha suas ideias na praça,
eles acreditavam que o homem, ele nascia e morria do mesmo jeito, ou seja, o homem que era torto, que era devasso, que era profano, nunca iria mudar. Uma pessoa ruim não tem conserto, uma pessoa ruim não tem possibilidade de transformação de vida. É aquele ditado, né? É aquele trocadilho de síndrome de Gabriela. Nasceu assim, vai morrer assim. Mas o apóstolo Paulo chega diante da praça de Atenas dizendo totalmente ao contrário. Ele vem falando de um Deus que se fez carne, que habitou entre os homens, e o seu reino que chegou juntamente consigo, a sua mensagem de salvação, trazendo consciência para a vida do homem, dizendo que existe céu, que existe inferno e juízo de Deus. Esse Deus que se fez carne, que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre a morte, tem poder sobre a enfermidade, e que se entregou voluntariamente na cruz para salvar o homem das mazelas do pecado, para salvar os homens das entranhas do inferno e trazer o homem vil, o homem pecador, o homem ruim para o reino do amor de Deus, limpá-lo, transformá-lo e fazer dele um cidadão de bem. Esta mensagem traz impacto à cidade de Atenas, de tal forma que não havia outro assunto na cidade, a não ser um novo pregador, um novo expositor, e a exposição dele traz um alvoroço, porque o texto vai informar que na cidade tantos residentes quantos estrangeiros não se falavam outra coisa, a não ser a mensagem que este pregador, que era tido como pregador de outros deuses, estava ministrando, estava trazendo um alvoroço, impactou a cidade de Atenas, porque esta é a realidade do Evangelho. O Evangelho, quando chega, quando é ministrado, ele traz impacto, ele traz mudança, ele traz transformação. Lá em Tessalônica, quando tentaram prender os servos do Senhor, eles diziam: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também a nós. E é isto que o Evangelho faz. O Evangelho traz alvoroço, mas não no sentido ruim, mas no sentido de mudança, no sentido de transformação. E Atenas está recebendo este Evangelho, e todas as pessoas estão impactadas com a mensagem que o apóstolo Paulo está trazendo, porque quando ele fala de Jesus, e quando ele fala da ressurreição, eles que não entendiam muito esta linguagem, não entendiam muito esta expressão, estavam pensando que Paulo estava falando de mais dois deuses, ou seja, Jesus, e eles tinham a ressurreição como que se fosse uma deusa. Mas diante desta indagação, eles pegam o apóstolo Paulo e levam Paulo para o local que eu imagino que Paulo estava desejando muito de entrar para poder ministrar, que era o Areópago. Paulo chega diante do Areópago. O Areópago era aonde se resolvia todos os assuntos de religião de Atenas, ou seja, só quem falava no Areópago eram os doutores, eram os filósofos mais conhecidos, mas eles queriam saber mais sobre a mensagem que Paulo estava ministrando. O que me chama a atenção é que quando Paulo tem oportunidade de falar no Areópago, ele está no meio do Areópago e todos voltam a atenção a Paulo. E Paulo já começa elogiando os irmãos atenienses. Versículo de número 22, se você perceber, Paulo vai dizer aos irmãos o quanto eles eram religiosos. Ele está trazendo uma orientação e de uma outra forma, dizendo que eles tinham muito apreço ao segmento deles e muito cuidado. Isso já trouxe a atenção dos atenienses, os atenienses para a vida do apóstolo Paulo. Aí ele entra no verso 23 que lemos, quando ele diz: eu estava passeando e entre os templos de vocês, eu percebi que havia um altar e havia escrito neste altar uma frase: ao Deus
desconhecido, ou seja, um altar que não tinha um nome comum como os outros, mas ao Deus desconhecido. E é esse Deus que eu venho falar a vocês, e é esse Deus que eu quero revelar a vocês, é esse Deus que vocês honram, é esse Deus que vocês oferecem sacrifício, é esse Deus que vocês oferecem honrarias diariamente, mas que não conhecem. Havia uma cultura entre os atenienses que nenhuma entidade poderia ficar sem um altar para ser adorado. E quando uma entidade não tinha um altar para ser adorado, a ira dele vinha sobre a cidade. E isso tinha acontecido, segundo alguns historiadores, com a cidade de Atenas, e eles ficaram preocupados com isso, e um dos seus filósofos disse: prepara um altar e coloca a seguinte frase: ao Deus desconhecido, porque talvez seja esse Deus que tenha derramado a sua ira sobre vocês. E o texto vai dizer que Paulo, quando vê este altar e esta frase, vai usar como gancho, ele vai linkar a sua mensagem com o que estava acontecendo na cidade, dizendo: olha, é esse Deus que vocês não conhecem que eu venho ministrar-lhes este evangelho, esta palavra. É esse Deus que eu quero apresentar a vocês. E eu acho interessante que o verso 24, ele começa a dizer: eu venho falar de um Deus que vocês não conhecem, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu, da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Olha que maravilha! Ele veio falar de um Deus que criou todas as coisas. Esta é a mensagem central de Paulo neste capítulo 17. Mostrar um Deus que eles não conheciam, que de fato é o único e verdadeiro Deus. Os atenienses tinham um altar, os atenienses ofereciam sacrifício, porém não conhecia este Deus. Queridos irmãos, é com muita tristeza que eu digo isso neste momento. Existem muitas pessoas, existe muita gente que diz que conhece Deus, tem um altar para Deus, mas de fato não conhece. Até o honra, mas não conhece de fato. Existem irmãos nossos que não sabem expressar quem de fato Deus é, quem de fato o Senhor realmente é, e o que Ele faz, as suas características e a sua qualidade. Nós percebemos que os atenienses viviam debaixo da escuridão da idolatria, mas nós temos as Escrituras Sagradas, nós temos o acesso para o conhecimento, para se aprofundar nesse Deus, Criador dos céus e da terra, mas pouco usamos a ferramenta chamada Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, para conhecer e se aproximar desse Deus. Logo, nós dizemos que conhecemos, só que de fato não conhecemos Deus. E eu faço uma pergunta a você neste exato momento que me assiste: você conhece Deus? Quem é Deus para você? Permita compartilhar com você que da década de 90 para cá, com o crescimento da teologia, da prosperidade, o negócio foi ficando difícil, porque essa doutrina, esta prática da teoria da prosperidade, coloca o Deus Criador de lado e traz em evidência o homem. Tudo está centralizado no homem. As mensagens é para alegrar o homem, os louvores é para alegrar o homem. Tudo que se faz no âmbito de culto de igreja, na maioria delas, é para trazer a existência ou aflorar o ego do homem. E Deus tem ficado de lado. Pouco falamos sobre quem de fato Deus é. Pouco se ensina quem de fato Deus é. E o que Ele faz, os seus atributos. E nós precisamos resgatar isso, porque quanto menos sabemos
sobre Deus e o nosso Senhor, menos teremos força para continuar em tempos de crise. Aqueles que se aprofundam em Deus, que se aproximam de Deus, dificilmente ele vai desanimar, parar, tropeçar no meio do caminho diante das dificuldades. Mas aquele que pouco conhece Deus, aquele que pouco se aprofunda de Deus, facilmente será engolido pelas agruras dessa vida, pelas intempéries dessa vida, pelos laços do adversário. A Bíblia diz que o povo erra, o povo peca por falta de conhecer as Escrituras. Quando nós passamos a examinar as Escrituras, passamos a conhecer o seu autor, cujo nome é Deus, Criador dos céus e da terra. Então nós precisamos se aprofundar em Deus. De 90 para cá, esse negócio foi se transformando em um pragmatismo, que significa aquilo que vai dar certo. Hoje não se prega o que é certo, mas aquilo que vai dar certo. Para você ter ideia, as pessoas hoje estão abandonando Deus, estão cultuando a homens, a personalidades, colocando pregadores acima de Deus, cantores acima de Deus. O culto só é bom se tiver um pregador famoso. O culto só é bom se tiver um cantor famoso. O culto só é bom se tiver um ritual judaico no meio da igreja. Estão trazendo a cultura judaica para os nossos cultos. Se você perceber, tem gente levando vassoura para ungir em cima do monte. A vassoura ungida. Tem gente ungindo tijolo, dizendo que é o tijolo da muralha que vai cair. Tem gente que estão idolatrando o azeite, porque disseram que o azeite veio de Jerusalém, quando na verdade foi comprado lá na 25 de março. Tem muita gente que estão trazendo de fato ensinamentos errôneos e estão enganando a muitos. Os testemunhos de hoje já não é mais igual de antigamente. Qual é o testemunho? Eu vivi uma vida no pecado, mas eu aceitei a Jesus Cristo. Ele me limpou, Ele me salvou. Esse Deus transformou a minha vida, a minha família. Qual é o testemunho de hoje? A pessoa vem testemunhar, isso eu tinha uma dívida de R$1 milhão, mas eu fiz o pacto. Eu fiz os 7 dias de campanha, eu fiz os 21 dias, eu fiz as 24 horas, e Deus mudou meu cativeiro, consegui pagar a minha conta lá, e estou com mais 2 milhões na conta, já comprei mais 10 carros importados, mas não fala de novidade de vida. Não que o nosso Deus não possa enriquecer, abençoar, sim, mas o que nós precisamos é se aprofundar em Deus e as demais coisas Ele acrescenta. Nós precisamos voltar, queridos, à essência do Evangelho, sair desse negócio de Alice dos Países das Maravilhas. Tem muita gente pregando aí o Evangelho fajuto, pregando sobre coisas menos Deus. Você conhece Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus? Tem muita gente que pensa que Deus é como que se fosse o Papai Noel. Esquece isso. Ou tem gente que imagina Deus como aquele velhinho assentado no trono, com uma roupa branca, passando a mão na barba e caçando alguma coisa para fazer na terra. Esse não é o Deus bíblico. Esse não é o Deus criador de todas as coisas. Então vamos falar um pouco sobre quem é esse Deus. Eu não consigo ser tão profundo, mas o que nós temos é aquilo que Deus deixou revelar para nós, o conhecê-lo. Olha que Deus maravilhoso, Ele se revela a nós. Ele deixou para nós o caminho para se aproximar dEle. Quem Ele é? A melhor definição é esta: Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça e verdade. Olha, os nomes de Deus nas Escrituras não significa apenas uma combinação de sons, mas representa o seu caráter revelado.
Até os nomes de Deus nas Escrituras representam quem de fato Ele é, quem de fato Ele o que de fato Ele faz. Quando Israel falava o nome de Deus, eles recordavam de fato quem Deus era e o que Ele fez diante do seu povo. Quando o judeu está falando, quando fala sobre Deus, ou quando traz a palavra Elohim, eles querem dizer o Deus Todo-Poderoso. Essa palavra emprega-se sempre que o poder criador e onipotente de Deus são executados. Elohim está falando sobre o Deus criador, o Deus que cria. Quando o judeu fala sobre Jeová, a expressão ou o nome de Deus, Jeová, significa o Senhor, segundo a tradução da NVI, o Deus da aliança. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Nessi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Roi, o Senhor é meu pastor. Jeová Tzidkenu, o Senhor é nossa justiça. Jeová Jireh, o Senhor Deus proverá. Jeová Shammah, o Senhor está aqui. El Elohim, o Deus Altíssimo. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Olam, o Deus Eterno. Então, quando eles se expressavam o nome do Senhor, o nome de Deus, estavam dizendo quem de fato Deus é e o que Ele estava fazendo, efetuando diante do seu povo. Os nomes de Deus já está exatamente mostrando quem Ele é e o que Ele faz. Queridos irmãos, nós precisamos se atentar que nós servimos a um Deus que é existente, que é poderoso, que faz todas as coisas. Nas próximas semanas, nós estaremos discorrendo sobre os atributos de Deus. Os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. E nós estaremos entrando em uma profundidade tão grande que talvez vai chocar você algumas coisas. Mas eu acredito que vai trazer para você conhecimento base para estar firmado em Deus, mesmo diante desta pandemia, onde nós estamos praticamente enclausurados dentro das nossas residências, não podendo cultuar, comércio fechado, mas nós cremos em um Deus poderoso que é fiel e que em breve isso tudo vai passar e nós iremos contar o testemunho de vitória. Diante desta presença desse Deus tão grande, temos aí algumas crenças errôneas, algumas crenças que traz exageros, que traz algumas mentiras. Por exemplo, nós vemos o agnosticismo, que nega a capacidade humana de conhecer Deus. A tese do agnosticismo é: a mente finita do homem não pode conhecer o infinito, ou se conectar com o infinito que é Deus. Eles imaginam que o homem não tem como se relacionar com Deus, pois o homem é finito, o homem é pequeno e Deus é grande, extraordinário, é infinito. É claro que nós não conseguimos absorver tudo sobre o ser de Deus. Mas as Escrituras Sagradas diz que quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima e se revela a mim. Quando eu se achego a Deus, Ele se achega a mim. E quanto mais eu busco, mais me envolvo, quanto mais entrego-me a Ele, mais perto dEle eu fico conhecendo de fato o Deus poderoso que Ele é sobre todas as coisas. Então, eles não tinham esta mentalidade que Deus se deixa conhecer. Segundo, o politeísmo. O que é o politeísmo? O culto a vários deuses. Qual é a ideia deles? Eles acreditam que o universo é grande demais e não pode ser controlado ou comandado por uma força só, que precisa de outros deuses para comandar o universo. É por isso que
O politeísmo alcança muitas nações pagãs que ainda nutrem esta doutrina de vários deuses, de várias entidades. Porque eles acreditavam que um ser só não pode comandar o universo. Por isso, eles têm um Deus da montanha, um Deus da água, um Deus do fogo, um Deus da guerra e etc. Mas nós sabemos que só um Deus que criou este mundo todo, o universo, e ele detém o poder em sua mão para controlar todas as coisas. Terceiro, nós também temos aí o panteísmo. O que significa panteísmo? Panteísmo traz a ideia de que tudo é Deus. É o sistema de pensamento que identifica Deus como universo. Ou seja, tudo para eles é Deus. Árvores, pedras, pássaros, animais, terra, água, répteis, homens. Todos são declarados parte de Deus. Ou seja, tudo isso aqui é Deus. Quando na verdade, não. Só existe um Deus e é o Deus que nós estamos pregando esta noite. É o Deus criador de todas as coisas. Mas isso revela o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1 e versículo 25. Que eles deixam de adorar o Criador para adorar a criatura. Quarto lugar, o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo até admite que haja um Deus pessoal. Um Deus que criou o mundo. Mas eles insistem em dizer que depois de Deus ter criado o mundo, abandonou o mundo. Como alguém dá corda a um relógio e o abandona. Eles dizem que Deus abandonou o mundo para ser regido, liderado pelas leis naturais e que não zela, que não tem nenhum cuidado, que não tem nenhuma proteção, que não tem nenhuma ligação com este mundo. É claro que isto é uma inverdade, porque nós vemos a ação de Deus sobre o mundo que Ele mesmo criou. A ação sobre a natureza, a ação sobre os homens. Deus está nos guardando e nos zelando. Só estamos aqui por causa da proteção de Deus, por causa do poder de Deus. Como Paulo vai dizer aí no capítulo 17 e o versículo 28. Porque em Deus vivemos, porque em Deus nos movemos, em Deus existimos. E se existe uma vida, ou se existe vida na terra, é porque Deus, Ele dá toda a vida e respiração, conforme o versículo 25. Então, se alguém diz que não acredita em Deus, que não existe em Deus, só o fato de você estar de pé agora é o fato de você acreditar que existe um Deus que te deu fôlego de vida e que a hora que Ele decidir não te dá mais o ar para respirar, Ele prende e você desce à sepultura fria. Nós precisamos acreditar que esse Deus poderoso ainda zela pelo homem e protege segundo a sua graça. Para concluir a fala desta noite, eu quero que você entenda comigo que este Deus não é uma força. Muita gente pensa que Deus é uma força. Que Deus é uma força abstrata e que está distante do homem, que está longe do homem, que não se manifesta, que está bem distante, quando na verdade isso é errado. Porque nós podemos compreender com relação à pessoalidade de Deus. Deus, Ele se relaciona conosco porque, quando eu falo de pessoalidade, eu não estou falando que Deus é de carne e osso. Claro que não, mas eu digo que ele sente vontade, Ele tem desejo, Ele tem pensamento. E isso é maravilhoso porque mostra para nós que se Ele tem vontade, pensamento, desejo, se Ele tem esse comportamento, significa que Ele é um ser de proximidade, que eu posso me aproximar dEle, que eu posso ter intimidade com Ele, que eu posso me achegar a Ele, que eu posso desfrutar da presença de Deus, da amizade com Deus, como Ele chamou Abraão de amigo. A pessoalidade de Deus é tão maravilhosa que Ele chama Abraão de amigo, Ele chama Moisés de amigo,
Ele anda com Enoque ao ponto de levar Enoque vivo para o céu. De tamanho relacionamento que Enoque tinha com Deus. Este é o grau de relacionamento que Deus quer ter conosco. De sabermos que Ele não está tão longe, que Ele está perto de nós. Que Ele está governando o universo, mas está pertinho, ao nosso lado, pronto para nos ouvir e se relacionar conosco. A história está aí para dizer de homens que tiveram o desejo e tiveram o encontro de fato com o Senhor, se entregaram ao Senhor, conheceram a profundidade do Senhor e marcaram a sua geração, marcaram a sua história. Infelizmente eu digo com muito pesar que a minha geração não conhece Deus de fato. Você interroga um jovem, um adolescente e pergunta quem é Deus? A Trindade, o que você pode dizer? E eles não conseguem responder. Por falta de conhecimento das Escrituras, estão aprofundados nas redes sociais, estão aprofundados nas séries, estão aprofundados naquilo que de fato afastam eles de Deus, que o materialismo está trazendo hoje, dizendo que o homem é apenas um robô, é uma máquina que só presta apenas para aquilo que ele desejar e que não precisa de Deus para nada e que vive o dia inteiro envolvido com coisas extras pessoais e Deus não importa para nada. E Deus me usa nesta noite e no decorrer dessas terças-feiras, não serão muitas, mas serão terças-feiras que com certeza estará trazendo uma visão nova para a sua vida com relação a Deus. Eu não quero provar a existência de Deus, todo mundo sabe que Ele existe. Mas eu quero compartilhar com você sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus. Que Deus lhe abençoe. Se aproximamos de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais avivados, mais fortes, para resistirmos em um tempo de crise. Eu termino a introdução desta série de mensagens hoje dizendo: existe alguém que está mais ansioso que você para ter esse relacionamento. É o próprio Deus. Ele quer ter um relacionamento conosco, de amizade, de companheirismo, de Deus para conosco. Curve sua cabeça, por favor. Estarei orando com você neste momento, para que o Senhor lhe dê força, nos dê força, para nesta jornada continuarmos, se aprofundarmos nele e na sua palavra. E que nenhum vento de doutrina venha nos tirar do foco, mas estamos prosseguindo para o alvo. E o nosso alvo é o Senhor Jesus. Nosso alvo é o Senhor nosso Deus. Amém? Senhor Deus, nós falamos da sua palavra nesta noite. Senhor, tem muitas coisas que no nosso dia, nossa semana, nosso mês, até mesmo no ano, que rouba a nossa atenção e que nos tira do foco. E o nosso foco, o nosso alvo é o céu. Mas eu peço ao Senhor, que o Senhor venha ter de misericórdia e nos ajudar. Que o teu querido Espírito Santo venha nos ajudar a romper com essas barreiras. E que nós possamos se aproximar de Ti mais e mais. Conhecer o Senhor. Conhecer, ó Pai querido, de fato, ter intimidade contigo, Pai. Sentir a Tua presença. Que os nossos cultos possam ser diferentes. Que os nossos cultos não venham começar quando entramos a igreja dentro, mas dentro da nossa casa. Porque é lá que o Senhor também faz morada. Que nós possamos Te honrar, Senhor. E viver na Tua presença. Nos ajude. Ajude a cada um de nós. Visita cada um dos Seus servos agora que estão em casa, Pai. Aqueles a qual o nosso pastor já apresentou na oração inicial, que estão enfermos, que o Senhor venha visitar com a Sua cura maravilhosa. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Mostra o Seu poder curador para esta pessoa. Não somente os nossos irmãos que congregam, que são membros desta igreja, mas os demais servos do Senhor que estão sofrendo com este vírus. E não somente os servos do Senhor, mas todos no nosso Brasil e nas nações
que estão sofrendo, meu Pai, com este mal terrível. Guarda-nos, cobre-nos com teu manto de poder, ó Deus Criador. E nós te agradecemos nessa noite. Deus abençoe você. Só lembrando, não esqueça de estar contribuindo com o seu dízimo, sua oferta, porque isso faz parte do culto. Deus abençoe. Domingo temos mais um encontro com a Escola Bíblica Dominical. Logo mais à noite, assim permitindo o Senhor, culto de celebração. Deus abençoe. Uma excelente noite.